Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá para mais uma aula de português comigo, professora Milena. Nós vamos começar então esse nosso ano letivo estudando um pouquinho sobre o gênero diário. Quem de vocês aí será que já conhece diário? Já ouviu falar do diário? Ou talvez até leu ou assistiu o Diário de um Banana? Eu acredito que não foi nenhum nem dois, foram vários. Porque esse é um dos personagens, um dos filmes bem conhecidos aí da galera. Mas então, o que será que é um diário? Será que é um livro? Será que ele é um jornal? O que é? O diário, então, ele é uma forma de expressão da pessoa, dela é um desabafo, uma forma de desabafo. Então, a pessoa que procura escrever o diário, ela vai colocar suas emoções ali dentro daquele caderninho que provavelmente ela vai deixar escondido e vai desabafando todo dia ali, contando o que aconteceu no seu dia, quais foram os momentos bons ou talvez os momentos ruins, o que aconteceu naquele dia, então. Então, ele é escrito em linguagem informal. O que será que quer dizer isso? Linguagem informal é quando você pode utilizar gírias, pode utilizar as palavras abreviadas. É uma linguagem mais rotineira, mais do dia a dia, então. Ele não tem que seguir todas as regrinhas lá da língua portuguesa. Então, o gênero diário ele permite isso por ele ser uma forma, então, de expressão da pessoa que está ali escrevendo nele. Ele sempre registra a data. Lembrem disso, que no diário sempre tem o registro da data. Como o dia, além da data, no caso ali, por exemplo, dia 3/4/2020. Vai dizer também se era uma quinta-feira, se era uma sexta-feira, uma segunda. Então ele vai dizer esses dois detalhes aí. Ele geralmente tem o próprio escritor como destinatário. Mas e o que é isso, né? Então eu escrevo para mim mesmo. Eu estou escrevendo para mim mesmo ler daqui a algum tempo. Ou quem sabe só deixar ela guardada, mas sou eu mesma que vou estar lendo. Eles algumas vezes vêm a ser publicados, alguns diários, como por exemplo o Diário de Anne Frank. Então ela foi uma personagem, uma personagem real no caso, uma menina que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não estou enganada, e ela então registrou o seu dia a dia, como é que era a vida naquele momento tão conturbado, e ali ela foi contando e mostrando para as pessoas, depois quando se tornou público o seu diário, como é que era viver naquele momento que estava sendo tão complicado no mundo. Normalmente ele é utilizado, então, como eu falei, para apontar coisas do dia a dia, então para contar os acontecimentos do dia a dia e guardar lembranças daqueles dias ali para mais tarde serem revistas. E no gênero textual, então, nesse gênero textual, é abordado um registro de ideias, então a pessoa vai colocar as ideias dela lá sem ter críticas ou opinião de outras pessoas sobre a realidade que está cercando ela, sobre o que tem em volta dela. Então, se ela acha que aquele dia ensolarado estava muito ruim, é a opinião dela e ninguém mais vai discordar porque só ela que vai ter acesso nesse diário. Então, por isso que ele é um gênero assim tão... Mas prático não seria a palavra correta, mas um gênero textual de desabafo, porque você coloca ali os seus sentimentos, as suas emoções, o que você está encontrando naquele dia, naquele momento, sem ter julgamento. Então, dentre as características do diário, nós temos a expressividade informal, que é como eu falei, o autor coloca lá a opinião dele sem estar preocupado se ele vai estar sendo julgado ou não. Caráter subjetivo. O que seria esse caráter subjetivo? Guardar lembranças, estar ali registrando aquele momento. A presença de referentes afetivos e cognitivos. O que seria isso? Então, as referências emocionais dessa pessoa, então como que ele estava se sentindo, as emoções, os afetos, o que estava ali se passando na cabeça e no coração daquela pessoa.
Sinceridade do emissor. O emissor não vai esconder nada. O que é o emissor? A pessoa que está escrevendo. Então, quem está escrevendo, ela não vai esconder nada por diário, porque o diário não vai sair correndo contando para todo mundo o que ela estava sentindo, o que ela estava passando. Ele vai ficar quietinho ali no cantinho que ela deixou. Pode ser escrito em longos ou curtos períodos. Então, há pessoas que gostam de manter um diário por vários anos da sua vida e outras que escrevem um diário por 1, 2 meses e simplesmente param. Então, é variável. Cada pessoa coloca o diário como uma fuga da realidade para aquele momento que ela precisa. As páginas costumam ser datadas, então, como eu já falei, as páginas elas têm data, elas aparecem com data ali, o dia da semana e tudo mais. Pode ser real ou fictício, então como o diário de Anne Frank, que era um diário que foi real, e depois de muitos anos foi publicado, e o diário de um banana, esse é um diário fictício, inventado por uma outra pessoa. Pode conter ou não assinatura pessoal, então o autor que escolhe se ele vai colocar lá o nome dele embaixo da folha onde ele escreveu todo dia ou não, se ele só vai deixar lá no começo do diário dele informando quem que é. Linguagem empregada na primeira pessoa. Então, o que seria essa linguagem empregada na primeira pessoa? É o eu fiz, eu vou, eu estou. Então, sempre no eu ali que vai estar sendo empregado. Pode ou não ser dirigido a alguém. Então, esse diário pode estar sendo relatado para uma pessoa, está sendo dedicado para uma pessoa, ou simplesmente só ser um canal de desabafo. Então, esse é o diário. E também um último detalhe, o diário eles podem ser chamados de agendas, ou então, no caso, ter um diálogo íntimo ali, só ser algo do dia a dia, mas essa palavra diário, ela vem do latim, que é diarium, ou, no caso no latim, e ela está relacionada ao termo dia, e pode ser considerada uma autobiografia. Então, alguns chamam de agenda, outros chamam de diário, mas só que quando está contando a história, o passar dos dias daquela pessoa, então é como se fosse uma autobiografia. A pessoa está contando a história da vida dela no passar dos dias. Então seria isso, um apanhado geral, as características gerais do que é um diário. Entendido, pessoal?